A paz do Senhor Jesus para você que está entrando nessa live. Quero dizer que você é bem-vindo nesse lugar e que hoje é um dia que nos deu o Senhor, né? Para a gente poder se alegrar nessa noite aprendendo da palavra de Deus. Então eu quero dizer para você que você é bem-vindo aqui, tá bom? Sinta-se à vontade, sinta-se na casa de Deus. Não há outro lugar senão essa casa que é a casa de Deus, né? Aqui se torna uma sala espiritual, né? E eu quero que você sinta vontade aqui no nosso meio, tá bom? Aqui é uma sala para a gente aprender, para a gente orar, para a gente agradecer a Deus. Então aqui se torna a igreja, né? Porque onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu vou estar. Então, sinta-se na sala de oração, numa sala de aprender a palavra de Deus. Você é bem-vindo aqui para você aprender, estar junto comigo, tá bom? Deixa eu ver, já tem gente chegando aqui. Deixa eu ver quem que tá chegando. Deixa eu ver aqui no meu retorno. Tem Isabela, tem a Ana. Ana, seja bem-vinda para mais uma sala de ensino de palavra, né? E a gente vai aí tocar em alguns assuntos muito importantes. Deixa eu ver aqui se eu consigo tirar esse... Deixa eu ver se eu consigo tirar. Acho que eu consigo. Amém? Estão me vendo bem, gente? Deixa eu ver aqui, gente. Deixa eu ver o que aconteceu. Isso. Vocês estão me vendo bem aí? Fala aí pra mim. Eu desliguei aqui o som que estava fazendo um barulho. Tá tudo certo? Só manda um recado assim. Sim, estou vendo. O som, a imagem, tá tudo certo, né? Amém. Então tá bom. Porque eu fui mexer aqui no volume que estava saindo, eu tinha esquecido de desligar. Oh Deus, vamos orar para a gente começar essa palavra muito importante que a gente vai falar hoje, tá? Muito importante para os nossos dias, pelo que a gente está vivendo, uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração e quero compartilhar com vocês. Vamos orar por esse momento. Senhor Deus e Pai, eu quero te louvar e bendizer o teu nome por essa noite e por esse momento que o Senhor aprovou para que aqui estivesse. Senhor, eu quero te agradecer por cada um que está nessa live, por cada pessoa, cada irmão, cada irmã que vai passar por essa live. Deus, que essas palavras, Senhor, que vão ser ditas aqui, vai de encontro aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, tem misericórdia de mim e me usa, Senhor, conforme a tua vontade. Me coloca à disposição do seu reino para ser um instrumento do Senhor aqui, Senhor, nesse canal. Para as pessoas que aqui estão online, para as que vão entrar, Senhor, nessa live. O Senhor venha abençoar, Senhor, que essas palavras possam chegar no coração. E, Senhor, trazer alento, trazer despertamento, trazer, Senhor, arrependimento, aquilo para o qual o Senhor enviar, Senhor, essa palavra. Em nome de Jesus, já te agradeço por essa oportunidade de estar aqui, ministrando a sã palavra, em nome de Jesus. Guarda, Senhor, essa live. Guarda esse instrumento, Senhor, que está sendo usado. Guarda as palavras que vão ser ditas aqui, Senhor. Que cada um que passar por aqui, Senhor, também abra o entendimento, abra a visão. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Isabela, Ana, Marli, tá chegando aí o pessoal. Eu vou deixar essa live gravada, né? E como toda a gente tem feito, toda quinta-feira, trazendo aí uma mensagem também para você, que me acompanha aqui, depois, hoje, amanhã, né? Tem gente que vai seguindo, não pode estar presente, mas vê depois. E tem sido uma bênção. Então o som tá bom, né? Bom, gente, o que eu quero falar para vocês, deixar aqui registrado, né? Nós tivemos aí um final de semana bem intenso, né? E eu quero trazer um texto bíblico para a gente poder fazer uma análise aqui, trazer algumas palavras.
Lembrando assim que vocês estão acompanhando a mídia social e vocês sabem que a gente não pode falar determinadas palavras aqui. Eu vou ter que me policiar em algumas coisas que eu vou dizer. Então, assim, a gente vai usar um pouco da metáfora, né? Vamos usar um pouco de metáfora aqui. Espero que vocês entendam algumas coisas, né? Para que a gente possa seguir nessa live e a gente não ter aí essa live derrubada. Porque talvez você fale assim, Thalita, nós somos poucos, né? Mas o algoritmo do Instagram já está sendo, né, trabalhado para determinadas palavras. Então a gente vai vigiando aqui na Terra para a gente poder falar. Mas o que eu vou falar aqui é exclusivamente, né, uma mensagem bíblica daquilo que Deus tem ministrado no meu coração, né? Nós vamos ler em Jeremias 18 e eu quero lembrar que a gente teve aí, está passando por uma batalha espiritual. Há 2 meses atrás, enquanto eu preparava um estudo, um ensino, né, para dar lá para as irmãs e também trazer aqui para vocês lá na minha congregação e também aqui para vocês nas lives, o Espírito Santo ardeu no meu coração através de um livro que eu ganhei sobre a armadura de Deus para eu poder trazer, né, o entendimento para vocês sobre a armadura. Por quê? Porque viria tempos difíceis. E a gente começou esse tempo difícil. E eu já estava até falando com as irmãs lá, né? A gente terminou a campanha do revestimento espiritual justamente na semana, né, que a gente passou aí desse evento. Vocês estão entendendo, né? Eu posso falar algumas palavras para poder a gente não ser cortado. Então passamos aí por esse evento, né, nacional, e a gente sabe que a importância, né, hoje eu estava ouvindo o testemunho de algumas irmãs, como que foi importante para elas aprender sobre a armadura de Deus. A gente trabalhou cada elemento da armadura, dando um exemplo, e tá tudo aqui gravado, né, no meu Instagram. E elas hoje testemunharam, porque isso fez com que, né, os dardos inflamados do maligno, aquela coisa toda que a gente trabalhou, né, a justiça própria, que a justiça não é nossa, a justiça de Deus, por isso a couraça da justiça. Então, cada item que a gente foi trabalhando e foi conversando ali, fez com que no momento que elas precisaram, elas lembraram, o Espírito Santo lembrou. Então, eu fiquei feliz, né, por esses testemunhos hoje que a gente ouviu ali, desse preparo dessas irmãs para esse tempo, tá? Não está sendo fácil para ninguém, porque a gente não sabe o que vai acontecer sempre nos próximos capítulos, né? Mas eu quero trazer uma palavra aqui, bíblica, para a gente entender. Foi o que eu falei lá. Não tem nada novo debaixo do céu, né? Eclesiastes fala que tudo é vaidade, tudo vai se repetindo ao longo da história. É um cíclico. Vai se repetindo. Então, se você for ler a história, lá no tempo do povo, quando foi pro cativeiro, as coisas que estavam acontecendo, coisas parecidas. Mas uma coisa que eu preciso trazer e despertar pra gente dessa noite é o seguinte: Deus está no controle de tudo? Tá. Porém, a gente está na terra. E Salmo 115 diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então, tudo que a gente liga na terra, liga no céu. Tudo que a gente desliga na terra, desliga no céu. Então, toda a nossa ação terrena, ela vai refletir no mundo espiritual. E tudo que a gente planta, existe a lei da colheita. É um ditado que a gente ouve, mas isso é bíblico. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Entende? Então, o que a humanidade vem plantando ao longo do tempo? E eu quero trazer agora uma palavra para advertência para a igreja, né? Tá, gente? Porque aqui eu creio, né, que existe crentes que têm comprometimento com o Senhor, com a sua obra, e eu preciso mostrar isso para vocês na palavra, porque isso está acontecendo na atualidade, né? Primeiro, eu quero dizer algo também muito importante. A igreja, ela acordou, né, muito tarde, em alguns aspectos, para começar a clamar, para começar a jejuar, começar a orar.
E a gente precisa entender outra coisa importante. Deus diz em sua palavra que o sol ele nasce para todos. Entendeu? A oportunidade é para todos. Deus não vai pegar, ouvir a nossa oração, como eu falei lá em Salmo 109, Davi estava muito chateado porque os seus inimigos estavam perseguindo ele e ele queria vingança, pedindo que eles morressem. E depois, no final desse Salmo 119, ele começou a reconhecer que Deus era um Deus misericordioso, né? Ele achava que Deus tinha que tomar partido dele, porque ele era um servo fiel. E não é bem assim. Deus ele é justo com todos. Deus dá oportunidade para todos. E a vingança, ela não pertence a nós. Eu estou falando para cristão. A vingança, ela pertence ao Senhor. E um outro detalhe que eu quero falar aqui, que no tempo do Antigo Testamento, eu vou trazer um profeta aqui, que é Jeremias, no tempo lá do tempo das guerras, né? O povo ia para a rua, né? Ia para a guerra, né? Era uma guerra física que acontecia ali, sobretudo espiritual, mas acontecia uma guerra física. Agora, na nova aliança, no tempo da graça, a gente tem algo que existe hoje na terra, que não existia no tempo lá do Antigo Testamento, que nos favorece e que peleja por nós. Não é mais com o nosso braço, com a nossa força. Agora existe a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo de Deus, atuando na terra, através das nossas vidas. E é ele, eu vou mostrar aqui para vocês um texto, é ele que vai quebrar os grilhões, é ele que vai fazer a obra. E qual é o papel da igreja? Mas vamos começar aqui em Jeremias 18. Vamos voltar um pouquinho na história para a gente entender como é que é o coração de Deus. Como que Deus pensa, como que Deus age, como que Deus vê. Porque ele não mudou, ele é o mesmo. E a gente vai ver o que estava acontecendo nisso aqui. No tempo aqui de Jeremias, do profeta Jeremias, a gente vê na história que ele era um profeta, né? Que vinha trazendo um aviso e um juízo da parte de Deus para a humanidade, né? A gente vê aqui que Jeremias ele viveu durante os tempos mais difíceis da sua época. Ele se tornou um profeta durante o reinado de Josias, foi um dos reis da história de Judá, tá? E naquele tempo estava tendo uma decadência política, social, financeira, moral, espiritual, que levou o país à falência. Aí eu pergunto para você, tá diferente no dia de hoje? Por isso que eu comecei a live falando que tudo que a gente vai ver está acontecendo no dia de hoje já aconteceu no passado. É cíclico. De geração em geração vai se passando e as coisas vão se repetindo. Então, por isso que é importante a Igreja do Senhor atentar para as Escrituras para a gente entender o que está acontecendo. Entendeu? E a gente não ser pego despercebidos. E como que a gente vai agir e como que Deus vai agir. Deixa eu ver quem entrou aqui. Rosane, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Amável, seja bem-vindo também, em nome de Jesus. Então, vamos lá. Então, estava numa decadência financeira, moral, espiritual, e isso levou o país à falência em menos de 2 décadas. E lá estavam os profetas. Nessa época era o profeta Jeremias, tinha o profeta Naum, Abacuque, Sanfonias, que ministravam na época para ajudar. Eles estavam advertindo que viria um juízo. Qual era o juízo? Nabucodonosor, a Babilônia. E qual eram os problemas que eu falei aqui? Decadência política, financeira, moral, espiritual. Gente, vamos ler. Deixa eu ler para vocês. Vão acompanhando aí comigo, tá? Aqui no capítulo 18 de Jeremias, é um texto que a gente escuta muitos pregadores pregar, mas aqui Deus está falando sobre uma metáfora, trazendo... Deus ele sempre usava de algum artifício para poder, didaticamente, mostrar para o povo
o que ia acontecer, o que ele estava querendo falar, né? Que Deus estava sentindo, o que Deus ia fazer. Então ele falou assim: esta palavra veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Deus fala para Jeremias: Jeremias, desce à casa do oleiro, que ali você vai ouvir a minha mensagem. Eu vou falar algo para você ali, para você entender. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando. Jeremias chega lá, tá vendo o oleiro trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, ele está olhando aquela cena. Moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o vaso desfez, ele está ali na roda moldando. De repente o vaso se desfez e ele começou a moldar outro vaso naquela roda. Então o Senhor se dirigiu a mim, né? Dirigiu-me a palavra e disse assim: ó comunidade de Israel, será que eu posso agir como vocês, como fez esse oleiro? Será que eu não posso agir com vocês como fez esse oleiro? Pergunta ao Senhor. Como barro na mão do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Gente, o que está acontecendo aqui é uma advertência para os crentes, povo de Israel. Então, o que está acontecendo nessa humanidade, primeiramente, não tem a ver com o ímpio. Tem a ver com a igreja. Vocês vão entender por quê. Vem acompanhando comigo. Se em algum momento eu decretar, e aqui começa, gente, ó. Olha o que ele fala. Como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó comunidade de Israel. Aí ele começa aqui no versículo 7. Se em algum momento eu decretar, Deus está falando, que uma nação, preste atenção, ou um reino seja arrancado, se eu decretar que seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. Versículo 9. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo, o primeiro caso ele está falando assim, ó, se por um momento eu decretar que uma nação, um reino seja arrancado, ou seja, existe um reino e ele vai decretar, esse reino vai ser arrancado. Foi eu que estabeleci esse reino, mas eu quero agora arrancar ele de lá. Ele falou, se porventura eu decretar tiver um decreto sobre um país, uma cidade, uma nação, o decreto é, eu vou arrancar, eu vou despedaçar e vou arruinar, se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. Agora ele vai dar um segundo caso. Se numa outra ocasião eu decretar que uma nação, um reino seja edificado e plantado, eu estou decretando agora, olha, esse reino aqui vai ser edificado, porque eu quero. E se ele fizer o que eu reprovo, ele está falando, se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor deles. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém, aqui vai o recado. Assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se cada um de seu mau procedimento e corrija a sua conduta e as suas ações. Olha o que Deus está falando para essas nações, para o povo de Israel. Converta-se cada um do seu mau procedimento e corrija a sua conduta e as suas ações. Queridos, ao longo da história, o que a gente tem visto da igreja do Senhor, ao longo do tempo, qual é a finalidade da igreja na terra?
É pregar o evangelho, o amor de Jesus. É ser luz, é ser sal. Mas escuta aqui que eu vou falar para vocês agora. Escuta. Escuta só. O que a gente tem visto ao longo da história da nossa igreja há pouco tempo? A gente se encheu de agenda. A gente se encheu de agenda. É festa disso, é festa daquilo, é festa daquilo outro. Tem igreja que tem festa do touro mecânico. Tem igreja que tem festa junina. Tem igreja que tem festa das nações. Tem igreja que tem festa disso, festa daquilo, festa daquilo. Olha o que Deus falou aqui. Diga ao povo de Judá, estou preparando uma desgraça, por isso converta-se cada um do seu mau procedimento e corrija a sua conduta e as suas ações. Cadê a pregação do evangelho? Cadê a gente sair para a rua? Cadê a evangelização? A gente faz isso uma vez, 6 meses. Cadê a gente usar os púlpitos para evangelizar a palavra de Deus? Vocês estão me entendendo? Sabe, gente? Deus, Ele é bom e Ele é misericordioso. Mas a Bíblia também diz que Deus, Ele é pai e Ele corrige o filho que Ele ama. Então a gente tem visto a igreja ao longo do tempo muito dispersa para a verdade do evangelho para a qual ela foi chamada. A gente está cheio de agenda, entrando e saindo, é festa disso, é festa daquilo, é festa daquilo outro. Aí a gente fica igual a Marta e Maria. Lembra a história de Marta e Maria? É 2 igrejas. Marta e Maria, ela representa 2 igrejas. Maria, aquela mulher, aquela igreja que está ali nos pés do Senhor, em todo o tempo, sedenta, buscando a Deus. Marta é aquela mulher, aquela igreja que está ansiosa, preocupada com as coisas da vida. Falaram para Jesus assim, olha Jesus, Lázaro está doente. Lázaro está doente. Jesus falou assim, vai na frente que daqui a pouco eu chego lá. 4 dias depois, Jesus foi. Quem vem ao encontro de Jesus? Aos prantos. Qual é a igreja que vem? Quando o alarme toca, quando a bomba explode, quando chega a dificuldade, quando tudo começa a parecer que morreu, quem que vem correndo aos pés de Jesus desesperado? A Marta. Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. É aquela igreja que na hora que tá pegando tudo, que ela vai correr para começar a fazer clamor, para começar a fazer isso, para começar a fazer aquilo. Eu sei que a palavra tá difícil, né, da gente, mas essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Paz do Senhor, Andréia, seja bem-vinda. É muito temor, Ana, para falar isso aqui, tremor. A gente vai caminhar, eu vou mostrar isso para vocês na palavra. Porque a gente pergunta assim, mas meu Deus, a gente orou tanto, né? Faltando 30 dias, a igreja veio com tudo. E já estava vendo a situação chegar, já estava vendo Babilônia chegar. A gente correu. E durante o tempo todo, os 3 anos atrás, os 4 anos atrás, que foi uma peleja para poder a gente conseguir, cadê os movimentos? Então, igreja, Deus está no controle. Já pensou se fulaninho, né? Eu falei para vocês aqui no início que eu preciso falar em metáforas. Se ciclano ganha, como que ia estar a igreja hoje? Festejando, né? Muita festa. Mas Deus, através dessa ação, através dessa situação, está provando os corações. Sabe por quê? Porque nós temos tendência a idolatrar.
E é uma das coisas que Deus abomina, a idolatria. A gente precisa confiar no Senhor. Sabe por que Jesus chora quando ele vê Marta, naquele desespero, e vê Lázaro? E o texto diz: Jesus chorou. Claro que também pelo seu amigo que está morto, mas também porque vê o povo desolado. Tipo assim, eu tô aqui o tempo todo com eles, mostrando os milagres, mostrando as maravilhas, e esse povo ainda está descrente, não está confiando no Senhor. Quantos crentes de domingo para cá caíram? Quantas Martas? A gente fica batido, mas não destruído, gente. O povo de Deus não pode, tem que ter confiança no Senhor. Aí ele falou: Marta, Marta, o seu irmão não está morto. Sabe, gente? Quem está entendendo essa palavra aí? Fale para mim. E aí agora a gente sabe o quê? A gente quer começar a sentir ódio pelo outro. E aí a gente cai num outro problema. Sabe por quê? Porque olha o que Deus fala aqui. Se essa cidade, que eu mandei um decreto de morte, se essa cidade se arrepender, eu vou afastar todo o mal que eu tinha planejado contra ela. Aí eu lembrei, sabe de quê? Eu lembrei de Nínive. Lembra de Nínive? Da cidade de Nínive, Jonas? Jonas é quem, gente? É aqueles crentes que quer ter justiça própria, não é isso? Não vou nessa cidade, esses homens são maus, são sanguinolentos, maldosos, corruptos, perversos. É tudo que a gente vê agora. Por isso que eu falei desde o início, que a história sempre se repetiu. Aí Jonas fala que não vai. Mas Deus faz com que as coisas aconteçam, né? A gente sabe toda a história, não vou contar tudo. E aí Jonas chega na tal cidade, né? Porque ele caiu numa prova. Aí a gente corre para poder orar, né? Caiu lá dentro da barriga do peixe, pediu misericórdia. Ele fala que quando a minha vida já se apagava lá dentro da baleia, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Então, tem uns crentes da última hora que vai lembrar do Senhor. Então, Deus permite determinadas coisas acontecer, gente, para chamar a atenção da igreja, do teu povo. Entendeu? Mesma situação aqui da Marta. Quando Jesus chegou àquela época na casa da Marta e da Maria, que a Maria sentou no pé de Jesus para conversar, para escutar ele contar das maravilhas, e Marta falou: Senhor, não tá vendo aí, ó? Tô aqui cheio de serviço para fazer. Tudo bem. Era muita gente que chegou para comer naquele lugar. Mas ali mostrava o quanto que ela estava atarefada com as coisas da vida. Tanto que quando o irmão morre, ela chegou para Jesus e falou assim: poxa, ela estava aquele crente da última hora que desespera, porque não entendeu que tudo está no controle de Deus, que ele pode ressuscitar o morto, que ele pode trazer à vida o que está morto. Quanto tempo estava morto, gente? 4 dias. Quantos dias tem que a gente está passando por isso? Um dia para Deus é como 1000 anos. 1000 anos como um dia. Então a gente tem que esperar o agir de Deus. Na trincheira, na oração, na intercessão, no arrependimento. A igreja precisa voltar para o centro da vontade de Deus e se arrepender das festas. Não tem problema fazer festa. Mas cadê o outro lado? Cadê o amor ao próximo? Cadê o evangelizar? Cadê o sair pra gente? Eu também me incluo nisso, tá, gente? Eu me incluo nisso. Também sou dirigente de congregação, sou pastora ali. Estou, né, como pastora, no momento. Então, assim, o Senhor me advertiu sobre isso. Eu falei: meu Deus, tem misericórdia de mim. E aí Jonas chega naquela cidade, a Bíblia diz que a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem:
vá à grande cidade de Nínive, pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Aí agora Jonas vai pregar, porque depois que passou pela prova, vai pregar. Agora a igreja vai sair para pregar. E sabe o que aconteceu com essa cidade, gente? Então esse é um tempo. Olha o que aconteceu. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. E pregou contra ela a mensagem que ele enviou. Era uma cidade muito grande. Olha o que o texto diz. Sendo necessário 3 dias, olha aí, mais o número 3. 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram. Igreja, esse é o momento da gente sair e pregar o evangelho para essas pessoas. Se arrependam. Isso não é hora da gente ficar lutando e prostrado ou querendo sair para briga. Essa é a hora da gente sair para pregar e falar: se arrependam. O juízo de Deus virá, se arrependam. Igreja, se arrependa. Povo, se arrependa. Vamos para a praça cantar. Vamos para a rua pregar o evangelho. Vamos falar do amor de Jesus para as pessoas. Sabe por que às vezes a gente não vai? Porque a gente não está curado. Aí entra a armadura de Deus. Eu fiquei 2 meses ensinando sobre a armadura de Deus. Para a gente poder passar por esse momento. Porque vai vir calúnia, difamação, afronta. A gente está pronto para suportar isso? A igreja está pronta para suportar? Calúnia, difamação, afronta? A gente não está. A gente quer, ir logo pro braço. É ou não é, igreja? Eu falo porque eu sou igual a vocês, também dá vontade. Mas quando eu lembro dessa palavra, quando eu lembro da armadura de Deus, quando eu lembro que nós estamos no tempo da graça, que quem vai agir por nós é o Espírito Santo, aí eu começo a entender. Então Jonas chega aqui nessa cidade, que era uma cidade que estava perdida, que Deus é um Deus misericordioso, e falou, se arrependa. Sabe o que aconteceu? Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum. Olha, era um povo ruim. Proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação a Nínive. Não é permitido a nenhum homem ou animal, boi, ovelha. Cubram-se de pano de saco. Gente, os caras ruins. A nação sanguinolenta. Má, perversa. Porque Jonas foi lá pregar o evangelho. Porque Deus estava dando oportunidade para eles. E eles aceitaram. Então, nessa hora, muitas pessoas são atingidas pelo poder da palavra. Só que a igreja está como? Nas agendas. Nas agendas. Focada nas agendas. Então, isso aqui é um despertamento. Por quê, gente? A advertência de Deus era para os sacerdotes, para os profetas, para os levitas. Vocês deixaram de proclamar a minha lei, deixaram de anunciar, de advertir o povo. Quantos sacerdotes estão nos púlpitos da igreja, tendo oportunidade de pregar sobre cura, sobre salvação, libertação, sobre vida cristã, caráter, preparar o povo, mas estão focados em outras coisas. Então esse é um juízo de Deus para a igreja do Senhor. Vamos continuar. E aí, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e ali eles fizeram. Deus se arrepende e abandona a sua ira e não foram destruídos. Sabe o que a gente tem que entender? A gente às vezes confunde a teologia trazendo Deus para defender só a nossa causa. Como se Deus tomasse partido só dos crentes.
Não, gente, a gente está enganado. O Deus que a gente serve. Deus é Deus misericordioso. Tá aqui a história de Nínive. Se arrependeu e a cidade não foi destruída. Agora teve uma cidade que não se arrependeu. Não foi por falta de pregar o evangelho, não foi por falta disso. Foi a cidade de Sodoma e Gomorra. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Sodoma e Gomorra foi destruída. Porque não tinha... Abraão ainda intercedeu, né, pela cidade. Se houver 50, Senhor, justo lá, o Senhor vai destruir a cidade? Não. Se houver 40, não. Se houver 30, não. Foi descendo. Se houver 10, não. Gente, só tinha lá Ló. A mulher e as filhas vieram debaixo da bênção de Ló. Entendeu? Então a gente precisa entender que Deus, ele é justo, a justiça de Deus. E aí, a gente voltando aqui para Jeremias, a gente vê que Deus, ele foi muito enfático aqui. Estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se. A palavra é converta-se. Se arrependa. Cada um, ele fala aqui, ó, cada um da sua rebeldia, da sua má conduta, do seu mau procedimento, isso é para a igreja. Conduta, procedimento. Entendeu? Porque o ímpio, ele já está na sua impiedade. A igreja tem que ir para lá para pregar o evangelho para ele. Então, Jonas agora está nessa situação, como eu contei, né? O povo se arrependeu, gente. E aí, sabe o que acontece? Jonas levou para o lado pessoal, ficou chateado com Deus, porque Deus abençoou. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Tem muito crente que não quer pregar o evangelho, que a gente está mais querendo que o quê? Ah, tomara que eles se explodam. Tomara que caia uma bomba na cabeça deles, explode tudo. Esse é o nosso desejo, não é? Mas Deus não vê assim. Deus vai dando oportunidade para todos. Né? Então ele fala aqui, Senhor, ele orou ao Senhor e ainda pediu que o Senhor tirasse a vida dele. Aí Deus permite. Olha o que Deus fala, gente. Deus permite nascer uma árvore, né? Vamos botar assim. Ele falou assim, eu sabia que tu é Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Oh, aleluia. Graças a Deus por isso. Graças a Deus que ele é um Deus compassivo, gente. Porque nós também erramos. Nós também pecamos. E a misericórdia do Senhor nos alcançou um dia. Então aqui, olha o que Jonas fala. Eu sabia que tu é um Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Porque quando há um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Tem pessoas que estão na garra do diabo, elas não sabem nem discernir a mão direita e a mão esquerda. Tem gente que está numa cegueira espiritual. Tem gente que os diabos, os demônios estão usando ele. E olha o que o Senhor faz. Aí agora Jonas fala assim, tira de mim a minha vida. Eu imploro, porque eu sei que o Senhor é um Deus bom. Aí Deus fez nascer uma árvore, para poder, que estava muito sol quente, né? Jonas ficou todo feliz que aquela árvore nasceu lá no deserto, na cabeça dele, trouxe... Depois Deus fez com que aquela árvore murchasse, morresse. Na madrugada seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer. Para mim, seria melhor que eu morresse. Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa dessa planta? Deus fez essa pergunta para ele, gente.
Por que você está furioso por essa planta? Respondeu ele. Sim, tenho. Eu estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta? Da planta você está com pena? Quantas vezes a gente dá valor, gente, a um animal, um bichinho, e a gente não dá valor a um ser humano. Aí o Senhor falou assim, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer? Ela nasceu numa noite, numa outra noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabe nem discernir a mão direita da mão esquerda. Além de muitos rebanhos tem nessa cidade. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? E aqui termina o livro de Jonas. Sabe? E eu me incluo nisso. Quantas vezes a gente dá valor a tantas coisas? Deus falou, Nínive tem 120 mil pessoas, gente, que não sabe nem discernir o que é direito, o que é esquerdo. Tem noção? Vocês têm noção? Do amor, da grandeza de Deus, que Deus não vê como a gente vê. Mas, Thalita, e aí? A gente vai ser destruído, a gente está pensando em nós. E a gente não confia no Deus que cuida de nós. Daniel foi levado para a cova de leões. Daniel estava dentro da Babilônia. O que Daniel fez para estar ali? Vai ver a história dele. Não fez nada. Mas ele foi parar lá, como cativo, por causa dos pecados dos seus pais. E ele foi levado como príncipe para lá. Ele era príncipe. Tinha uma posição boa em Jerusalém. E lá ele ficou lá trabalhando para o rei. E ele orava de dia, de noite, de tarde. Não parou de orar, não parou de adorar a Deus. Não se curvou. E falou, meu Deus vai me salvar. Se perecer, pereci. Olha Esther. Se eu perecer, pereci. Só que a gente não pensa assim. A gente não pensa assim. E aí, o que acontece? Daniel vai para a cova dos leões. E aí acontece o milagre, gente. É no momento da cova que a gente vai ver o milagre acontecer. Deus vai dar provisão para sua casa e para minha casa. Ele só quer que a gente confie nele, só que a gente estava confiando, num homem. Maldito é o homem que confia no homem. Então a gente estava muito apaixonado. Parecia até jogo de futebol, né? A gente estava muito apaixonado. E Deus falou assim, não, esse povo não entendeu. Tem muita coisa para consertar. Deus vai dar vitória? Eu creio. Aquele que é fiel, Deus nunca deixou um justo, nem a sua descendência, mendigar o pão. Isso é desde o início da história. Amém? Tá boa a palavra, gente? Vocês estão entendendo? Como é que é forte, né? E aí, olha o que está aqui em Jeremias 17. Deixa eu ler para vocês. 5 a 10. Vou ler aqui. Jeremias 17. Assim diz o Senhor. Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto. Não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como árvore plantada. Olha aí quando a gente está confiando no Senhor, gente. Seremos como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro.
Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Entende isso? Tá tudo aqui. Por isso que eu falei que a gente ia ter um encontro com a palavra hoje. A gente precisa isso, gente. Meu coração tá aqui fervendo. Tô aqui chorando por dentro. A presença do Senhor. Eu sei que é difícil da gente entender isso, sabe por quê? Porque a gente é como isso aqui, ó. Maldito o homem que confia no homem, cuja sua força e o seu coração está no homem, na força do braço. Aí ele diz aqui que essa pessoa será como um arbusto no deserto. Está lá no deserto. Não verá quando vier algum bem. Não sabe o que está acontecendo. Fica perdido. Fica solitário. Uma terra salgada onde não vive ninguém. A gente perde a confiança. Agora, o homem cuja confiança está no Senhor, gente, ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes, né? As águas, geralmente as árvores, né, perto de ribeiro, as raízes dela vão indo ao encontro, né, do solo, onde tem água. Ela vai indo para buscar água. Ela vai crescendo, ela é profunda, ela é firme. É isso. Vou continuar aqui, ó. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda. Entendeu? Que é Deus que está sondando o coração da igreja, do seu povo. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta. Gente, isso está na Bíblia, Jeremias 17, 9. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Ei, Deus está sondando. Deus não ouve o que sai da nossa boca. Vamos lá. Senhor, Ele está olhando o que sai do seu coração e da sua conduta, do seu fruto. Eu tô lá orando, tô lá fazendo a campanha, mas eu tô com ódio. Tô doido que o fulano morra. Tô doido que caia uma bomba na cabeça dele. Que viesse Ciclano Bertano e pegasse ele e jogasse lá no país, não sei da onde. É assim que a gente tá. É ou não é? Sabe por quê? Porque a nossa confiança, se ela estiver depositada no Senhor, Senhor, tô aqui. Tô dentro da Babilônia aqui, tô dentro do cativeiro. Gente, o Senhor cuidou dos profetas, o Senhor cuidou deles lá. O Senhor vai dar livramento pra gente. Confia. Amém, Ana? É a nossa mensagem que precisamos como igreja. É uma mensagem que precisamos. E aí ele termina aqui. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. Há os que vivem me dizendo, onde está a palavra do Senhor, onde ela se cumpra? Mas não insiste eu contigo para que afastasse a desgraça. Tu sabes que não desejei o dia do desespero. E aqui ele vai falando. A confiança dele está no Senhor. Quando a gente mudar o nosso coração, porque o Senhor falou que Ele é o Deus que sonda a mente e o coração. E Ele observa as suas obras e as minhas obras. Entende isso? E aí a gente vai concluir, porque já está chegando aqui no final. Toda quinta-feira a gente vai trazer uma palavra assim, tá? Eu tinha falado semana passada que a gente, antes, né, do evento que aconteceu no domingo, porque eu não posso falar o nome aqui por causa do Instagram,
que algumas palavras, né, pode ser derrubado. Então, antes do evento que aconteceu no domingo, nós estávamos preparando a conclusão do livro, né? Desmascarando o espírito de Jezabel. Mas Deus mudou o coração, Deus mudou a palavra para esse despertamento da igreja. Precisamos despertar como igreja do Senhor. E na nova aliança, gente, o que acontece agora? A gente vai lá para Paulo e Silas. Atos. Pedro, vamos ver dois cenários aqui agora na nova aliança. Como que a gente age, irmã Thalita, nessa situação então? Que agora não é olho por olho, nem dente por dente. Não adianta brigar, não adianta mais ir na força. Como que a gente age agora? Vamos lá para Atos, para a gente entender a nova aliança. Agora a gente tem o Espírito Santo de Deus. Como que a gente faz? Vou trazer aqui um exemplo para você. Atos 12. Olha só. Pedro é milagrosamente liberto da prisão. Agora a gente tem o Espírito Santo de Deus, né? Na ocasião, o rei Herodes, ele prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los. Porque eles estavam num tempo de perseguição, gente. Olha isso. Prendeu, jogou no cárcere, né? E aqui diz o seguinte: Pedro ficou detido na prisão. Tendo prendido, lançou no cárcere, entregou-o para ser guardado por 4 escoltas. Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento. Mas antes dele ser preso, ele levou ali umas chibatadas, foi maltratado, foi jogado lá no cárcere. E o texto diz assim, ó, Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente. Intensamente é algo intenso. Não é aquela oraçãozinha que a gente faz aí. Intensamente, não parava. Orava intensamente a Deus por ele. A igreja estava orando por ele estava na prisão. Na noite anterior, ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo. Olha o crente que confia no Senhor. Ele deita, ele dorme. Entre 2 soldados, preso com algema, repentinamente, é no tempo de Deus, no momento, na hora certa, que Deus vai fazer. Apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou ao lado de Pedro e acordou. Depressa, levanta-se, disse-lhe ele. Então as algemas caíram do punho de Pedro. Quem entrou na cela? Quem soltou Pedro? Deus. Nós estamos no tempo da aliança. Quem vai pelejar por nós é o Senhor. Mas Pedro estava confiante. A igreja estava intensamente em oração. E agora eu vou dar outro caso aqui, na nova aliança. Olha, Atos 16. Paulo e Silas. Também na mesma situação de perseguição. Certo dia, indo eles, né, ao lugar de oração, ele ali encontra uma escrava no meio do caminho, a história da escrava, que era adivinha, Paulo expulsa aquele demônio daquela menina, os donos dela falam o seguinte, poxa, vocês acabaram com o nosso lucro. Aí o que acontece? Surra. Paulo e Silas foram arrastados para a praça e ali eles levaram a surra. Estes homens são judeus, estão perturbando a nossa vida. Aí sabe o que acontece? A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados e ordenaram que lhes tirassem a roupa e fosse açoitado. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. E aí esses homens entram na prisão como? Revoltados? Vamos quebrar tudo? Não. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Ó, preste atenção nesses homens aí, hein? Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior. Gente, cárcere interior é algo profundo, escuro. E prendeu os pés dele no tronco por volta da meia-noite.
Por volta da meia-noite. Por volta da meia-noite. Paulo e Silas estavam o quê, gente? Xingando? Sacudindo a cela? Brigando, murmurando? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Simplesmente te adorar, eu vou adorar. Adoração ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Sabe qual é o problema da igreja? Esse é um tempo da gente adorar. Esse é um tempo da gente orar e cantar hinos de adoração a Deus. Não é tempo da gente ficar brigando, não é tempo da gente disputar quem é melhor, quem deixa de ser. Não é tempo da gente ficar no oba-oba, nas festas. Faça, mas também adore. Adore ao Senhor. Pregue o evangelho, vão para a rua, vão mamar essas pessoas. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces das prisões foram abalados. Oi, confia no Senhor. Se a igreja continuar em oração, em adoração, os alicerces dessa terra vai ser abalado. E quem vai fazer esse abalo vai ser o Espírito Santo. É Ele que está agindo agora na nova aliança. É Ele que está fazendo o movimento. Não vamos parar de orar, de interceder. Se você orava uma vez na semana, 2 vezes na semana, fazia intercessão, faz todos os dias. Não podemos parar, não está nada perdido. O Senhor ainda está conosco. Deus pode mover, mas tem que ter, como eu falei desde o início da live, tem que ter um dia de arrependimento. Cada um de nós tem que deitar e tem que se ajoelhar, botar pano de saco na cabeça e falar: Senhor, quanto tempo nós perdemos, quanto tempo nós nos envolvemos com a agenda e fizemos pouco e agora a gente está com ódio. A gente está com ódio, querendo que isso acabe, querendo que isso se resolva assim, assado, no nosso braço. Senhor, nos perdoa, Senhor, porque a gente não entendeu sobre o evangelho da cruz. A gente não entendeu sobre o evangelho da cruz. Pastores, líderes evangélicos, ensina a igreja, prepara a igreja para os tempos difíceis. Ensina, pregue o evangelho, pregue a palavra genuína, prepara as ovelhas para esse tempo. Não tem problema você festejar, mas também ensina a palavra, orienta a palavra, acalma as suas ovelhas. Eu dei aqui vários textos bíblicos, vou deixar essa live gravada, depois você assista para você entender que esse é um juízo de Deus, mas Deus é bom, é misericordioso. Isso é um despertamento para a igreja se acordar. Eu vou finalizar aqui que já deu 10 horas. Não é na força do nosso braço. Hoje você precisa estar em adoração e louvor. Isso é uma luta espiritual que nós estamos passando. É uma luta espiritual. Deus nos ama. E a palavra de ordem é arrependimento, evangelização, amor, pacificador. Precisamos ser pacificadores e não promover ira, discórdia, contenda, divisão. Nesse tempo mais não, gente. Em nome de Jesus. Precisamos ser pacificadores. Mateus, capítulo 5. Você vai ver lá
A constituição do reino de Deus, Jesus vem trazendo. Bem-aventurados são os pacificadores, porque eles verão o reino de Deus. Está toda a constituição do reino lá. E o arrependimento é você se sentir triste por causa de seu pecado e decidir mudar. Você que está me ouvindo nessa live, se você entendeu isso, tudo isso que foi falado aqui, você pode fazer uma oração no teu quarto mesmo e falar: Senhor, quanto tempo eu fui religiosa? Quanto tempo eu fui religioso e não entendi a mensagem da cruz? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Cadê? Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Cadê? A gente está preocupado com a próxima festa que a gente vai fazer. Cadê as almas? Cadê Jonas? Nínive está esperando a gente. Deus virou para Jonas e falou assim: você está com pena de uma planta que nasceu ontem e morreu no dia seguinte. E lá tem mais de 145 mil pessoas, fora os animais deles, que não sabem discernir o que é direita da esquerda. Não teria eu compaixão desse povo, Jonas? Fica com essa palavra, meu irmão. Guarde essa palavra no seu coração. O arrependimento, ele vem do coração, mas é revelado na sua vida. Quem se arrepende tem uma atitude diferente. É humilde e tenta fazer o que é correto para agradar a Deus. O arrependimento é a condição essencial para a salvação. E o arrependimento é a condição essencial para Deus começar a mudar o seu coração crente e o meu coração. Todos os dias eu peço: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me livra desse caminho. Todos os dias eu vejo situações que eu preciso me arrepender. No egoísmo, no nosso ego. Todos os dias, gente. Essa palavra me confrontou muito. Chorei quando eu comecei a ler ela, quando o Senhor começou a falar comigo. Eu choro porque eu falo: meu Deus, que vergonha. Que vergonha, Espírito Santo, da sua igreja, da sua noiva. Então, queridos, essa é a palavra de Deus. Quinta-feira tem mais palavras pra gente. A gente vai estar aqui falando, trazendo, acompanhando o que está acontecendo na atualidade. Deus pode mudar o que está acontecendo, pode. Mas precisamos confiar no Senhor. Muitas coisas virão, tá? Se prepara, igreja, pro tempo difícil. Por quê? Porque um dia para Deus é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. A gente não sabe quando isso vai acabar. A que ponto isso vai chegar. O povo de Israel foi parar na Babilônia. E lá foi. A gente não sabe para onde a gente vai. Mas eu quero despertar em você a confiança no Senhor. Se prepare espiritualmente, se prepare emocionalmente e se prepare física, materialmente. Na sua saúde e também nos bens. Guarda, economiza um pouco mais. Guarda alguns alimentos, né? É bom guardar, né? Se nada acontecer, pelo menos você está estocado lá, está guardadinho. Vocês estão vendo o que está acontecendo da greve. A gente não sabe onde isso vai parar. Mas a palavra de ordem é: confia no Senhor, que o que está acontecendo agora já se repetiu há mais de 3.000 anos atrás. De era em era, de tempo em tempo, não tem nada novo debaixo do céu. Só está se repetindo. Tá bom? Gente, fico por aqui. Preste atenção. Lá no meu... Eu tô abrindo um canal no YouTube. Ele já existe lá. Eu quero que vocês se inscrevam lá. Por quê? Porque eu preciso também passar por YouTube para ir para outro canal, né? Porque o Instagram a qualquer momento pode cair. E eu agora também vou jogar essas lives lá para o YouTube. YouTube, o nome que tá lá é Thalita Mendonça. Já tem algumas lives minhas lá que eu já subi para lá, tá? Algumas lives de
Desmascarando o Espírito de Jezabel. Eu devo ter lá uns 5 a 7 vídeos lá. Então vocês podem procurar lá, Thalita Mendonça, e se inscreve, porque quando eu estiver colocando o vídeo lá, vocês vão ser notificados, certo? Então eu vou passar também pro canal do YouTube. Eu preciso que vocês façam isso quando acabar a live aqui. Procura lá, joga Thalita Mendonça, aí você vai ver minha foto. Vai ver meu rosto lá. E aí vocês podem se inscrever lá, gente. Assinar, aperta lá para se inscrever, para que você possa receber. Eu não sei se tem como botar aí, Isabela, alguma coisa, mas é isso, tá bom? Vou orar pela sua vida e eu estou à disposição, tá? Caso você queira falar comigo, queira orar, eu tô sempre trabalhando lá junto com nossas irmãs. Meu chamado, meu ministério é no ministério profético. Eu falo sobre batalha espiritual, eu falo sobre cura, sobre libertação. E eu tô aqui para poder servir e ajudar você. Assim como eu sou ajudada, tô aqui transmitindo, compartilhando com você. Tá aí, ó, Isabela colocou no YouTube, Thalita Mendonça. E você vai me abençoar lá pra gente começar a fazer live por lá também. Porque tem um alcance maior, né? Tem mais gente que tem um canal no YouTube, que tem conta no YouTube. Fica melhor pra poder a gente alcançar mais pessoas, tá bom? Deixa eu orar pela sua vida, em nome de Jesus. Senhor, eu peço agora, Pai, todas essas palavras que foram lançadas aqui, Senhor. Existem palavras, Senhor, que foram direcionadas, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Toda ela. Deus, que vai de alcance agora, Senhor, a vida daqueles irmãos e irmãs. Acalmando o coração e chamando também para perto, Senhor. Mostrando que Tu é um Deus, Senhor, que tem tudo na sua mão. Que as coisas estão se repetindo na face da terra. Que existe um juízo, mas também existe a promessa da vitória. Existe promessa de conquista. Existe promessa na Tua palavra de tempos bons, Senhor. Existe, Senhor, promessas de tudo, Senhor, que o Senhor agiu no passado com juízo, mas também teve tempo para tudo passar. E essa fase vai passar também. E haverá o tempo da gente cantar e glorificar e sair mais maduros, mais firmes, mais confiantes, Senhor, no Senhor. Deus, eu oro pelo coração de cada irmão. Em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, fica na paz. Quando eu salvar essa live, curte lá, faz algum comentário, né? Para que possa subir, mais pessoas podem ser alcançadas. Amém? Quinta-feira que vem a gente vai trazer mais atualidades, tá? Vamos falar coisas da atualidade, mas com base bíblica. Amém? Deus te abençoe.